Olá pessoal! Nesse episódio mostraremos a técnica de transplante capilar FUE passo a passo. Lembrando que FUE é a sigla para Follicular Unit Extraction, que significa extração de unidade folicular, ou seja, é a técnica que se retira os folículos que podem conter de 1 a 4 fios. Portanto, não é fio a fio como as pessoas pensam. E ainda, vamos acompanhar o ator e modelo Diego Cristo em sua cirurgia. Demais, né? Então vamos nessa, porque esse episódio número 11 vai fazer com que vocês entendam essa técnica perfeitamente. Olá, gente! Hoje nós vamos falar da técnica de transplante capilar passo a passo, particularmente sobre a técnica FUE, que virou uma febre mundial, e nós vamos mostrar o processo passo a passo para você. Mas antes de mostrarmos esse procedimento passo a passo em detalhes, a gente vai fazer uma retrospectiva e explicar alguns conceitos básicos para que você possa entender melhor. Você sabia que os fios não saem do couro cabeludo um por um, e sim em grupos de 1, 2, 3 e até 4 fios que se chamam unidades foliculares. Doutor, antes de mais nada, explica pra gente esse lance das unidades e como elas afetam o resultado. Sim, Paulinho, a descoberta das unidades foliculares foi feita por um cirurgião de San Antonio, no Texas, Dr. Bob Limer, que eu tive a honra de conhecê-lo. E antes das unidades foliculares se transplantavam pequenos tufinhos, a pessoa não sabia como nascia aqui atrás. Pegava um grupinho de fio e colocava, era o que dava o cabelinho de boneca. Mas isso ainda na técnica FUT, certo? Explicando que a técnica FUT é aquela com corte que tira uma faixa da parte de trás da nossa cabeça. Sim, mas mesmo na técnica FUT, isso já foi um grande avanço, pois obrigou os cirurgiões a usarem microscópios, a terem equipes grandes, e os resultados começaram a mudar. Além de mais naturais, com perda muito menor de área doadora, você começou a ter resultados mais naturais e mimetizar o que realmente acontecia no couro cabeludo. Veja o tamanho, Paulinho, nessa imagem, de uma equipe que era necessário para realizar a técnica FUT. 8 pessoas mais duas pessoas na cabeça. A gente tinha 10 pessoas. Mas aí veio a técnica FUE. Quando que isso aconteceu e qual é a diferença entre elas? A técnica FUE é a sigla para Follicular Unit Extraction, que significa extração de unidade folicular, que nada mais é do que extrair unidade por unidade. Então não é fio a fio, como as pessoas falam, mas sim unidade por unidade, que a gente acabou de mostrar. Unidades de 1, 2 ou 3 fios, ou até 4 fios. Que foi publicada pela primeira vez em 2002, né? E depois ela começou, mas ela não tinha muita credibilidade, ela começou a ganhar corpo mesmo lá para 2007 ou 2008. Como é que foi esse começo, Tony? Porque nada começa da noite para o dia, existe uma curva, né? Então no começo, em 2007, até 2007, 2008, a extração era feita manualmente, levava-se muito tempo, era um processo muito laborioso. Então você não conseguia extrair um número muito grande de unidades, haviam apenas os punches e os cabos manuais, como você pode ver nesse vídeo. E a gente fazia assim até 2008, 2009. Uma trabalheira, né? Sim, era uma técnica desacreditada. Para você ter uma ideia, em 2010, eu e outros 2 amigos, nós publicamos, Dr. Henrique e Dr. Ricardo Lemos, nós lançamos o primeiro e único livro sobre transplante capilar em língua portuguesa. E eu fiquei encarregado do capítulo de FUE e tive que insistir para esse capítulo entrar, porque ninguém acreditava nele. E hoje já teria que ter 1, 2 livros só para escrever sobre a técnica FUE. Porque ninguém acreditava que iria dar certo, que aquele trabalho manual manufaturado seria hoje evoluiria para hoje. Bom, então hoje você teria que escrever um livro inteiro sobre a técnica FUE. Com certeza. Inclusive, o seu personagem, Domingos Salvador, que eu já falei, na novela Império, ajudou muito a impulsionar a técnica FUE. Porque ninguém queria aquela cicatriz gigantesca na sua cabeça, não é mesmo? Exatamente. Então eu fico feliz de saber disso, Tony, que de alguma forma eu pude ajudar e na real foi uma intenção quando o personagem, né, se colocou para mim a oportunidade de desmistificar a questão do transplante capilar e me libertar também dessa questão vaidosa e que também influenciava muito no meu trabalho, porque, né, uma pessoa que faz um transplante capilar, ela está com certeza preocupada com a sua vaidade, mas no meu caso também com a minha possibilidade profissional de explorar novas versões da minha face, ou seja, o visagismo. E para fazer a FUE,
que é a técnica mais moderna, não basta querer. Tem que ter uma habilidade e preparo físico e uma equipe numerosa e afinada. Correto, maestro? Sim, e muita motricidade fina, não basta você querer. Ó, quero tocar guitarra, então eu vou começar a tocar, vou tocar igual Eric Clapton. Não é assim. Você tem que ter muita motricidade fina, habilidade, muita prática e é uma curva de aprendizado muito longa, Paulinho, para se chegar na excelência. Bom, é uma equipe grande, eu tive lá, eu vi, são 7 a 10 pessoas dentro da sua equipe na hora da cirurgia. Você disse bem, Paulinho, na nossa clínica e de outros profissionais sérios, mas você pode iniciar o FUE com 2, 3 pessoas, fazendo cirurgias menores. E isso quebrou a reserva de mercado que existia no FUT. Você não precisa mais de uma orquestra, precisa de Então é uma técnica que precisa de uma equipe mais compacta. Então quebrou a reserva de mercado. É mais fácil de entrar no mercado, porém mais difícil de ser executada. Você está dizendo que a técnica FUE precisa de menos profissionais que a FUT? Precisa de menos profissionais, mas profissionais muito mais treinados. Quantos profissionais precisava para a FUT? No mínimo 6 a 8 pessoas. E hoje com FUE você consegue com 3 pessoas fazê-la. Tá? Mas com um treinamento muito maior. Uma especialização tá muito certo? maior. E hoje a gente tem uma surpresa para vocês. A gente vai fazer melhor. A gente vai mostrar tudo isso numa cirurgia passo a passo. Eu tive lá na clínica do Dr. Antônio Ruston e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos nessa, galera? Solta o vídeo, doutor. Chegando aqui, a última vez que eu estive aqui nessa sala foi para ganhar das minhas madeixas. Agora eu vou ver como acontece tudo isso. Calma. Tem certeza que você não vai passar mal? A Ju e essa equipe toda são responsáveis por uma parte importantíssima da cirurgia, que é a separação dos folículos. E aí é o trabalho, ó, minucioso. Vocês vão ver que elas usam esqueci o nome. Não, micro, eu ia falar telescópio. Então o processo é o seguinte, ali temos Tony Ruston fazendo o processo de extração. E aí, depois desse processo, ele passa esses folículos para essa equipe maravilhosa que minuciosamente separa folículo por folículo e por ordem de chegada. Ou seja, os primeiros a serem retirados de lá são os primeiros a serem trabalhados aqui, armazenados e os primeiros a serem implantados na área que vai ser cabelada. Tony, vai falando pra gente o passo a passo. Não sem antes agradecer o querido modelo e ator Diego Cristo, nosso parceiro, por ter topado compartilhar o caso dele com a gente. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez! Nossa Senhora, projeto Elvis Presley 2021. Agora vocês vão ver o que é tupete, papai. Segura nós. Vamos que vamos. Bem, a primeira coisa é a consulta. É nela que se avalia a área doadora, a área calva e até onde essa calvície vai progredir. Então é onde nós fazemos o planejamento. E nada substitui a avaliação pessoal. Bom falar isso nesses tempos de consulta online, né, Tony? Porque como você vai fazer aquela análise microscópica virtualmente? Não dá, né? Exato. Dá para tirar dúvidas virtuais, ver se o caso é cirúrgico ou não, mas a consulta presencial é muito importante, até mesmo para alinhar as expectativas com o que pode ser oferecido. É, aquele famoso expectativa versus realidade. Então vamos lá, o paciente chega, vai para um apartamento e é feita uma anamnese, verificação de sinais vitais. Exatamente. Pessoal, bem-vindos. Essa aqui é a suíte onde os pacientes, onde eu fui recebido, para que ao início a gente faça todo o estudo do que vai ser feito ao longo da cirurgia. A gente raspa o cabelo, o doutor faz ali as anotações com as canetas de cores e tamanhos diferentes, para ele conseguir a equipe entender o que vai ser feito ao longo da cirurgia. Daria para morar por aqui, eu no caso moraria, temos aqui uma tela, temos aqui um cofre, temos aqui essa cama. Ao final da cirurgia a gente volta para cá, tira o avental, põe a sua própria roupa e já com os cabelos todos transplantados, segue a vida adiante. Aí, ó. Aí o Dr. Ruston chega e discute a estratégia que será adotada, que já foi previamente acordada no dia da consulta, e são feitas as fotos pré-operatórias, que serão comparadas com as do resultado final, que se dará quando, doutor?
Em 6 meses, nós teremos o que a gente chama de resultado parcial, 60% a 70%. E o resultado final em 1 ano, Paulinho. Eu vi que vocês dão um sedativo leve. Explica pra gente como é a sedação e se tem dor. Bom, a anestesia é um ponto importante. Nós preferimos a anestesia local com uma sedação muito leve. Profundo o suficiente para que o paciente não tenha dor, fazer com que o paciente durma metade a 2/3 do procedimento, porém superficial o suficiente para a gente reduzir riscos, né? Perfeitamente. Aí o paciente vai para o centro cirúrgico, onde é recebido por toda a equipe. Agora explica pra gente esse lance do mapeamento da área doadora, Tony. Como vocês podem ver aqui nessas imagens, primeiro nós medimos o tamanho da área doadora, depois nós tiramos fotos microscópicas de diversas áreas, pois como numa floresta, a densidade da área doadora não é homogênea. Então a gente tem que tirar diversas fotos e medimos o calibre dos fios em diversas áreas. Em seguida, nós aplicamos uma pomada anestésica e fazemos uma anestesia local de bloqueio utilizando uma pistola que infiltra muito devagar e minimiza a sensibilidade. Então nós começamos propriamente a extração das unidades foliculares. Nós testamos 2 ou 3 punches, que são cilindros ocos de titânio, muito finos, de 0,8 a 0,9 milímetros, porque cada caso vai utilizar um punch, né? Um cabelo fininho, diferente de um cabelo afro, para descobrir o melhor para cada caso. Então, durante a extração, a equipe já está colocando aquelas fotos num software chamado Hair Counter para saber quantos fios e quantas unidades foliculares o paciente tem por centímetro quadrado. Como você pode ver aqui nesse close-up, eu introduzo um punch, que nada mais é que um cilindro oco, ao redor de cada unidade folicular, que é posteriormente puxada por pinças muito delicadas. Eu introduzo 2 a 3 milímetros de profundidade. E quanto tempo leva a extração? A etapa de extração depende da habilidade do médico e de quantas unidades foliculares são extraídas. Mas eu diria que numa sessão de 3.500 a 4.000 unidades foliculares, a gente leva em média 5 horas e meia só para a extração, só para a etapa extração. Nossa, e ainda temos a segunda etapa, o cuidado com as unidades. Nós chamamos isso de controle de qualidade. Na clínica a gente tem 6 assistentes altamente treinadas, que primeiro elas vão separar as árvores de 1, 2 e 3 galhos, em pequenos containerzinhos que acondicionam essas unidades numa solução a 4 graus Celsius. Lembrando que as primeiras a serem tiradas por mim devem ser as primeiras a voltar para o couro cabeludo e as últimas, permanecendo assim o menor tempo possível fora do corpo. Isso aumenta a pega, que é o que as pessoas chamam. Além desse controle de qualidade, elas vão contabilizando essas unidades com um outro software. Esse outro software se chama Graft Calculator, esse que você está vendo aqui na imagem. Então, enquanto você faz as extrações, elas fazem esse controle de qualidade, é o que você chama de mapeamento geotopográfico da floresta. Explica isso pra gente. Esse mapeamento se chama valor de cobertura ou coverage value, que é o valor de cobertura da floresta. Mas nele são inseridos todos aqueles dados que vocês viram. O número de fios por centímetro quadrado, quantos foram contabilizados, o calibre. E aí nós vamos ter informações muito importantes desse paciente. E fazer esse valor de cobertura, o coverage value, a gente vai saber o que exatamente, Tony? A gente vai saber o que a gente não sabia até 2017, que a gente tratava de forma empírica. Eu era extrator de árvores que seguia o meu feeling. Então a gente vai saber, número 1, quantos folículos aquele paciente tem na zona doadora dele, ou seja, quantos fios imunes à calvície o Paulinho tem. À disposição. 2, desse percentual, quantos % podem ser removidos sem que fique rarefeito aqui. Porque a gente já explicou, quando tira não nasce outro no lugar. Isso, então sabendo quanto nós tiramos no dia da cirurgia, por fim nós teremos um dado muito importante, o que nós chamamos de reserva doadora estimada, ou seja, quanto ainda restou para ser tirado ao longo da vida desse paciente. Dado esse que a gente não tinha até 2017, ontem praticamente. Então o paciente perguntava, doutor, ainda tem área doadora? Você respondia o quê? Eu dizia, sim, você tem área doadora. Acho que de tanto a tanto. Era no chute, era uma estimativa, no feeling. E isso era muito ruim. Agora não tem mais essa. Com esses programas, com esses softwares, você pode dizer com exatidão quanto sobrou para usar no futuro. Aí é tratar para retardar o uso. Mas não é todo mundo que faz isso, né, Tony? Claro que não, Paulinho. Pouquíssimas clínicas investem nesse padrão de excelência. Porque precisa de uma equipe muito treinada, numerosa, não basta ser numerosa, tem que ser treinada, além de levar muito tempo
coisa que as clínicas que fazem quantidade não têm, tempo. Por que querem fazer? Número. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um episódio. E se liga no que vem por aí. No próximo episódio, continuaremos a mostrar o passo a passo da cirurgia do ator e modelo Diego Cristo. Lembrando que cada caso é um caso. Seguiremos com a colocação das unidades foliculares até a finalização da cirurgia. E o Diego vai dar uma entrevista para nós, falando da sua experiência. E mostraremos também os cuidados que se deve ter no pós-operatório. Você vai perder? Então cola aqui no Hair & More.